Império Persa Antigo. O primeiro Império Persa alcançou seu apogeu sob Dário o Grande, através da padronização administrativa e de um sistema eficiente de governo. A vasta extensão territorial era gerenciada por sátrapas, governadores regionais que mantinham a ordem em nome do imperador. Contudo, sob o governo de Xerxes, o império começou a enfrentar desafios significativos. A insatisfação interna cresceu gradualmente, enquanto os sátrapas passaram a contestar a autoridade central com maior frequência. Os problemas econômicos se acumularam, drenando os recursos imperiais e enfraquecendo a capacidade militar. As campanhas militares mal sucedidas comprometeram ainda mais a estabilidade do império. A situação deteriorou-se progressivamente até que Alexandre o Grande iniciou sua campanha de conquista. Em 330 antes da Era Comum, o poderoso Império Persa foi definitivamente subjugado pelas forças macedônicas. A queda representou o fim de uma era de dominação persa no mundo antigo, abrindo caminho para uma nova ordem geopolítica sob influência helênica. Império Macedônico. Alexandre consolidou um império que se estendia até o rio Indo, estabelecendo domínio sobre territórios imensamente diversos. Sua liderança militar e visão estratégica criaram uma das maiores extensões territoriais já vistas até então. Porém, sua morte prematura em 323 antes da Era Comum desencadeou uma crise sucessória sem precedentes. Seus generais, conhecidos como diádocos, iniciaram prolongadas disputas pelo controle do império fragmentado. O vasto território foi dividido em reinos helênicos menores, cada um governado por diferentes comandantes militares. A Macedônia propriamente dita passou por décadas de instabilidade política e conflitos dinásticos. Roma emergiu como a nova potência dominante no Mediterrâneo, expandindo sua influência gradualmente. Através de sucessivas campanhas militares e intervenções diplomáticas, os romanos foram absorvendo os territórios macedônicos. Em 148 antes da Era Comum, a Macedônia foi formalmente transformada em província romana. Este processo encerrou definitivamente a era de independência macedônica e marcou a consolidação do poder romano na região oriental do Mediterrâneo. Império Romano. O Império Romano experimentou um declínio que se estendeu por séculos, marcado por múltiplos fatores interligados. A ascensão do cristianismo questionou os valores tradicionais que sustentavam a sociedade romana, alterando profundamente a cultura imperial. Guerras civis recorrentes esgotaram recursos e desestabilizaram a estrutura governamental. Em 395 da Era Comum, o Império foi oficialmente dividido em porções oriental e ocidental, enfraquecendo sua capacidade de resposta coordenada. As invasões de povos germânicos intensificaram-se progressivamente, pressionando as fronteiras imperiais. A economia entrou em colapso devido à inflação, à interrupção das rotas comerciais e à diminuição da arrecadação tributária. As forças militares, antes invencíveis, sofreram derrotas sucessivas que minaram o prestígio romano. A administração tornou-se cada vez mais ineficiente e corrupta. Em 476 da Era Comum, o último imperador romano do Ocidente foi deposto, marcando simbolicamente o fim do Império Ocidental. Esta queda transformou radicalmente a configuração política da Europa e iniciou o período medieval. Império Bizantino. O Império Romano Oriental sobreviveu por quase 1000 anos após a queda do Ocidente, mantendo tradições greco-romanas. Contudo, as tensões religiosas com o Ocidente católico criaram divisões profundas e duradouras. A Quarta Cruzada representou um momento catastrófico quando, em 1204, Constantinopla foi saqueada pelos próprios cruzados ocidentais. Este evento devastador comprometeu irreversivelmente a economia e o prestígio bizantino. O Império nunca recuperou totalmente sua força anterior, enfrentando décadas de fragmentação territorial. Guerras civis internas consumiram recursos preciosos e enfraqueceram a coesão política. Simultaneamente, o Império Otomano emergia como força dominante, expandindo-se agressivamente pela Anatólia. Os bizantinos perderam progressivamente territórios estratégicos, ficando reduzidos essencialmente à capital e arredores. Em 1453, após um cerco prolongado, Constantinopla finalmente caiu diante das forças otomanas. A queda encerrou definitivamente a continuidade do Império Romano e marcou o fim de uma era milenar, transformando profundamente o equilíbrio de poder entre Europa e Ásia. Califado Abássida. O califado alcançou seu esplendor durante os primeiros séculos, estabelecendo Bagdá como centro cultural e científico mundial. Após 833, mercenários turcos ganharam influência crescente na corte, controlando progressivamente as decisões imperiais. Os califas tornaram-se figuras simbólicas, desprovidos de poder real e manipulados por comandantes militares. A dinastia fatímida estabeleceu um califado rival, contestando a legitimidade abássida e fragmentando o mundo islâmico. Houve breves períodos de recuperação, mas a autoridade central permaneceu fundamentalmente comprometida. Em 1258, os mongóis sitiaram e destruíram Bagdá em uma campanha devastadora. A biblioteca e os tesouros culturais foram perdidos, representando uma tragédia para a civilização islâmica. O califado continuou existindo simbolicamente sob proteção mameluca no Egito. Esta continuidade nominal manteve-se até 1517, quando os otomanos conquistaram o Egito. O último califa abássida foi levado para Istambul, onde transferiu os títulos ao sultão otomano, encerrando oficialmente a dinastia que havia governado por 5 séculos.
Império Mongol. Genghis Khan estabeleceu o maior império territorial contíguo da história através de conquistas militares extraordinárias. Seus sucessores iniciais mantiveram a unidade imperial, expandindo ainda mais os domínios mongóis. Porém, após 1260, disputas sucessórias desencadearam guerra civil entre diferentes ramos da família imperial. O vasto império fragmentou-se em 4 kanatos principais, cada um seguindo trajetórias independentes. A Horda Dourada controlava as estepes russas, o Ilkhanato dominava a Pérsia, o Kanato Chagatai governava a Ásia Central, enquanto a dinastia Yuan administrava a China. Gradualmente, os mongóis adotaram costumes e religiões das populações conquistadas, perdendo suas características distintivas originais. Este processo de assimilação cultural enfraqueceu a identidade mongol unificadora. Na China, a dinastia Ming expulsou os mongóis em 1368, recuperando o controle chinês. Timur, conquistador turco-mongol, destruiu a Horda Dourada e conquistou partes da Ásia Central. Eventualmente, a Rússia absorveu os remanescentes da Horda Dourada ao longo dos séculos seguintes, encerrando definitivamente a era de dominação mongol. Império Inca. Os Incas expandiram-se rapidamente durante o século XV, estabelecendo controle sobre vastos territórios andinos. O império desenvolveu sofisticadas redes de estradas, sistemas agrícolas e administração centralizada. Uma epidemia de varíola devastou a população, causando mortes massivas entre a elite governante. O imperador e seu herdeiro designado pereceram na epidemia, criando uma crise sucessória imediata. 2 pretendentes ao trono, Atahualpa e Huáscar, iniciaram uma guerra civil brutal que dividiu o império. As forças espanholas lideradas por Francisco Pizarro chegaram durante este período de caos interno. Os conquistadores exploraram habilmente as divisões políticas, aliando-se a facções descontentes. A superioridade tecnológica europeia em armamentos e cavalos proporcionou vantagens decisivas nos confrontos. Pizarro capturou Atahualpa através de emboscada, exigindo resgate imenso em ouro e prata. Mesmo após receber o resgate, os espanholos executaram o imperador Inca. A resistência continuou em bolsões isolados nas montanhas. Em 1572, o último governante Inca foi capturado e executado, encerrando definitivamente a independência do Império Andino. Império Songhai. O império emergiu como potência dominante na África Ocidental durante o século XV, controlando rotas comerciais lucrativas. Sob Askia, o Grande, o império alcançou seu apogeu através de reformas administrativas e expansão territorial. A consolidação incluiu o estabelecimento de um sistema judicial baseado em princípios islâmicos. Contudo, após a morte de Askia, disputas sucessórias minaram progressivamente a estabilidade imperial. Líderes subsequentes demonstraram capacidade governamental inferior, enfraquecendo a coesão política. A autoridade central foi contestada por governadores regionais cada vez mais autônomos. O império enfrentou pressões externas crescentes de potências vizinhas. Em 1591, forças marroquinas equipadas com armas de fogo atravessaram o deserto do Saara. Na Batalha de Tondibi, o exército Songhai, apesar de numericamente superior, foi decisivamente derrotado pela tecnologia militar marroquina. A capital Gal foi saqueada e o império desintegrou-se rapidamente. Os marroquinos, porém, não conseguiram estabelecer controle duradouro sobre os territórios conquistados. A região fragmentou-se em pequenos estados independentes, encerrando a era de grandes impérios sahelianos unificados. Império Mogol. O império alcançou riqueza incomparável na Índia, controlando rotas comerciais e produção agrícola extensiva. Após 1707, a morte do imperador Aurangzeb desencadeou crises sucessórias prolongadas. Governantes subsequentes careceram da autoridade e habilidade necessárias para manter o vasto território unificado. Províncias começaram a declarar independência, fragmentando progressivamente o império. A Companhia Britânica das Índias Orientais explorou sistematicamente essas divisões internas. Através de alianças estratégicas e superioridade militar, os britânicos expandiram sua influência. O Império Mogol tornou-se progressivamente um estado fantoche sob controle britânico efetivo. Em 1857, a Grande Rebelião tentou restaurar o poder mogol. A revolta foi brutalmente suprimida pelas forças britânicas após meses de combates intensos. O último imperador mogol foi julgado por traição e exilado para Burma. Em 1858, o governo britânico assumiu formalmente controle direto sobre a Índia. Este evento encerrou definitivamente o Império Mogol e estabeleceu o domínio colonial britânico direto que perduraria até 1947. Império do Brasil. O Império Brasileiro foi estabelecido após a independência de Portugal em 1822. Dom Pedro II governou por décadas, mantendo estabilidade relativa e promovendo o desenvolvimento. Porém, a abolição da escravidão em 1888 alienou profundamente os proprietários de terras. Os fazendeiros, que haviam sido base fundamental do apoio imperial, retiraram seu suporte político. Simultaneamente, o exército brasileiro estava crescentemente insatisfeito com a política imperial. Oficiais militares foram influenciados por ideias republicanas vindas da Europa e América.
América. A inteligência e setores urbanos também defendiam mudanças no sistema político. Em 1889, militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca executaram um golpe incruento. Dom Pedro II, já idoso e doente, não resistiu à deposição. O imperador aceitou pacificamente o exílio, partindo para a Europa com sua família. A República foi proclamada sem violência significativa ou resistência organizada. Esta transição, relativamente pacífica, contrastou com processos revolucionários violentos em outras nações. O Império terminou abruptamente após 67 anos de existência. Império Espanhol. O Império controlou vastos territórios nas Américas, Ásia e África durante 3 séculos. A má administração colonial e taxação excessiva geraram um ressentimento crescente nas possessões ultramarinas. Revoltas holandesas e portuguesas no século XVII comprometeram a integridade territorial. A inflação descontrolada, alimentada pelo ouro americano, desestabilizou a economia doméstica espanhola. Guerras custosas na Europa drenaram recursos e enfraqueceram a capacidade militar. A invasão napoleônica em 1808 desencadeou crise de legitimidade nas colônias americanas. Movimentos de independência emergiram simultaneamente através da América Latina. Líderes como Simão Bolívar e José de San Martín conduziram campanhas vitoriosas de libertação. Ao longo de décadas, praticamente todas as colônias americanas conquistaram independência. Em 1898, a Guerra Hispano-Americana resultou em derrota humilhante. A Espanha perdeu Cuba, Porto Rico, Filipinas e Guam para os Estados Unidos. Este conflito marcou o colapso final do Império Colonial Espanhol. A outrora poderosa potência global foi reduzida a uma nação europeia de importância secundária. Dinastia Qin. A dinastia Manchu governou a China por 250 anos, expandindo o império a dimensões sem precedentes. Durante o século XIX, a superpopulação criou pressões sociais e econômicas insustentáveis. Crises fiscais comprometeram a capacidade governamental de administrar efetivamente o vasto território. As guerras do ópio forçaram a China a fazer concessões territoriais e comerciais humilhantes à Grã-Bretanha. A devastadora rebelião Taiping causou milhões de mortes e destruiu províncias inteiras. Derrotas militares diante do Japão em 1895 demonstraram a fraqueza chinesa. A rebelião Boxer, tentativa de expulsar estrangeiros, foi esmagada por forças internacionais. Reformas modernizadoras chegaram tarde demais para salvar a dinastia decadente. Movimentos revolucionários ganharam força, defendendo a derrubada do sistema imperial. Em 1911, a Revolução Xinhai eclodiu em múltiplas províncias simultaneamente. O imperador criança Puyi foi forçado a abdicar em 1912. A república foi proclamada, encerrando mais de 2 milênios de governo imperial chinês e iniciando uma era de transformações radicais. Império Russo. O Império alcançou sua extensão máxima no final do século XIX, controlando vastos territórios euroasiáticos. A humilhante derrota na Guerra Russo-Japonesa de 1905 chocou profundamente a sociedade russa. O massacre do Domingo Sangrento desencadeou a Primeira Revolução, forçando concessões políticas limitadas. Contudo, as reformas foram insuficientes para resolver os problemas estruturais profundos. A entrada na Primeira Guerra Mundial revelou-se desastrosa, com derrotas sucessivas e perdas catastróficas. A liderança militar incompetente e corrupção generalizada esgotaram a paciência popular. Em fevereiro de 1917, manifestações em Petrogrado evoluíram para a Revolução Generalizada. O czar Nicolau II foi forçado a abdicar, encerrando séculos de dinastia Romanov. O governo provisório mostrou-se incapaz de resolver questões fundamentais, especialmente a continuidade da guerra. Em outubro de 1917, os bolcheviques liderados por Lenin tomaram o poder. A família imperial foi posteriormente executada durante a Guerra Civil. O Império Russo desapareceu, substituído pela União Soviética Socialista, que duraria até 1991. Império Otomano. O Império controlou territórios extensos por 6 séculos, ligando a Europa, Ásia e África. A década de 1870 testemunhou crises múltiplas, incluindo revoltas e colapso financeiro. Territórios balcânicos foram progressivamente perdidos através de revoltas nacionalistas e intervenção europeia. A Grã-Bretanha ocupou o Egito em 1882, reduzindo ainda mais a influência otomana. A Revolução dos Jovens Turcos em 1908 tentou modernizar o Império decadente. As guerras balcânicas resultaram em perdas territoriais adicionais e humilhações militares. A entrada na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências centrais revelou-se catastrófica. Derrotas em múltiplas frentes fragmentaram o Império em zonas de ocupação aliada. O Tratado de Sèvres pretendia particionar os territórios remanescentes entre potências vencedoras. Mustafa Kemal liderou o movimento nacionalista que rejeitou o tratado e expulsou forças ocupantes. Em 1922, o sultanato foi formalmente abolido. A República Turca foi proclamada em 1923, encerrando definitivamente 6 séculos de governo otomano. Império do Japão.
O Japão modernizou-se rapidamente após a restauração Meiji, transformando-se em potência industrial. As décadas de 1920 e 30 viram crescente pobreza rural e militarização acelerada. A invasão da Manchúria em 1931 marcou crescente agressão expansionista. O controle militar transformou progressivamente o império em estado totalitário. O ataque a Pearl Harbor em 1941 iniciou confronto direto com os Estados Unidos. A Guerra do Pacífico estendeu-se além da capacidade industrial e militar japonesa. Bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki causaram destruição sem precedentes. A invasão soviética da Manchúria acelerou o colapso da resistência japonesa. Em agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou rendição incondicional. A ocupação americana implementou reformas democráticas profundas e desmilitarização completa. O sistema imperial foi mantido simbolicamente, mas desprovido de poder político real. O Japão foi reestruturado como democracia parlamentar pacifista. Esta transformação radical encerrou a era imperialista japonesa e iniciou a reconstrução notável. Império Britânico. O maior império da história controlou aproximadamente um quarto da população e território mundial. A Segunda Guerra Mundial devastou economicamente a Grã-Bretanha, comprometendo sua capacidade de manter controle colonial. Derrotas militares iniciais, especialmente na Ásia, danificaram irreversivelmente o prestígio imperial. Movimentos nacionalistas intensificaram-se dramaticamente em todas as colônias durante e após a guerra. A independência da Índia, em 1947, representou perda do território colonial mais valioso. Líderes como Gandhi e Nehru demonstraram que resistência organizada poderia forçar concessões britânicas. África e Caribe seguiram processos semelhantes de descolonização nas décadas subsequentes. Conflitos custosos em Malásia, Quênia e outros territórios esgotaram recursos britânicos limitados. A crise de Suez em 1956 expôs definitivamente a fraqueza britânica. Gradualmente, praticamente todas as colônias conquistaram independência, muitas juntando-se à Commonwealth. A devolução de Hong Kong à China em 1997 simbolizou a conclusão do processo descolonizador. O império que dominou o século XIX desapareceu completamente no século XX. Império Português. Portugal estabeleceu o primeiro império colonial global, dominando rotas comerciais marítimas durante séculos. Corrupção generalizada e incapacidade de modernizar economicamente enfraqueceram progressivamente o império. Competidores holandeses e britânicos superaram Portugal em eficiência comercial e poder naval. Desastres naturais, incluindo o devastador terremoto de Lisboa em 1755, comprometeram recursos. Invasões napoleônicas forçaram a corte portuguesa a fugir para o Brasil temporariamente. A independência do Brasil em 1822 representou perda territorial e econômica catastrófica. Colônias africanas tornaram-se foco principal, mas guerras coloniais custosas drenaram recursos escassos. Conflitos em Angola, Moçambique e Guiné prolongaram-se por décadas sem resolução. Em 1974, a Revolução dos Cravos derrubou o regime autoritário. O novo governo democrático iniciou imediatamente o processo de descolonização acelerada. Territórios africanos conquistaram independência rapidamente após a Revolução. Macau permaneceu sob administração portuguesa até 1999. A devolução de Macau à China encerrou formalmente 5 séculos de império colonial português. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Se você tem gostado do conteúdo e quer me ajudar a criar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Deixei na tela outro vídeo que escolhi especialmente para você. Te vejo no próximo vídeo.